Saúde os irmãos e as irmãs, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando prosseguimento, então, abramos no Evangelho segundo João, capítulo 19, verso 26. O Evangelho segundo João, capítulo 19, verso 26. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Somente o Evangelho de João trará esta narrativa de pessoas tão próximas à cruz. Não temos este relato nos demais evangelhos. Mas aqui nós encontramos, no Evangelho segundo João, e ele diz às mulheres que estavam próximas à cruz, juntamente com João, no verso 25, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela e Maria, mulher de Cleopas. Subtraíram um E da palavrinha aqui. E Maria Madalena. Somente aqui, neste Evangelho, temos esta narrativa, que não destoa de tudo aquilo que Jesus ensinou. De fato, o tempo que temos é pouco, mas é bom que nós guardemos alguns princípios, pelo menos dois, com relação a esta fala de Jesus, a esta mulher em especial, Maria, e ao seu discípulo João. Disse que estas palavras são coerentes com o ensino de Jesus. E Jesus, num certo momento, numa discussão com os judeus, ele diz: vocês invalidaram a lei de Deus pela vossa tradição, quando vocês dizem que aquilo que se pode aproveitar de mim é corbã, é oferta ao Senhor. Então eu estou isento de ser exigido por meus pais em assisti-los. Eu não posso assistir aos meus pais, eu não posso dar assistência aos meus pais, diziam estes escribas, sacerdotes, especialmente os sacerdotes, porque se colocavam como pessoas à parte dos deveres que a própria lei estabelecia, dentre eles, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E Jesus não concordou com aquela tradição, que fazia com que um princípio bíblico fosse invalidado, o princípio de que o filho deve sim acolher a seus pais, deve sim lutar, providenciar em favor de seus pais. Em nosso mundo, muitas vezes nós imaginamos que os pais têm o dever de deixar herança a seus filhos. Ora, é um princípio nobre, mas não diria como um dever, a ponto de alguns filhos dizerem: eu não pedi para nascer, agora eu quero tudo que quero. Sem ingratidão e reverência para com os pais. Mas há um princípio aqui, nestas palavras de Jesus, que faz com que haja coerência pela vida que Jesus teve, pelo que ele ensinou, e agora no momento de sua crucificação e morte, ele exerce de maneira exemplar, mesmo
na condição que ele se encontra, ele se encarrega de dar assistência à sua mãe já viúva, alguém que a acolha. Este discípulo, João, acolhe como sua mãe, então ela está amparada, talvez aqui conhecido de alguns, uma história, já feito até seriados a respeito. Éramos 6. Da narrativa daquele autor, um dos filhos sempre dizia para a mãe que a família toda morava em casa alugada, aquela situação difícil, começo dos anos 30, 1930, para os mais novos, né? 1930, 31, 32, vida difícil, mas um dentre aqueles filhos sempre dizia: mãe, não se preocupe, eu vou cuidar da senhora. E no meio daquela confusão, num certo dia, naquela refrega entre civis e militares, o filho dela morre. Um tiro, como dizem, não existe bala perdida, ela sempre encontra alguém. Encontrou o filho dela que morreu. E ela ficou muito triste. Era o único filho que ela tinha com juízo, que trabalhava, que sustentava a casa, que tinha os pés na terra, porque o outro irmão era sonhador, voltou da guerra meio... E quando, ali pelas tantas, depois da morte do filho, decorrido um pouco tempo, chega um agente bancário, dizendo que o filho havia feito um seguro para ela, e com o dinheiro daquele seguro ela pôde comprar a casa e ter o seu cantinho para poder, pelo menos, morar. É uma atitude de um filho que pensa no bem-estar de seus pais. Jesus, então, obedece a um princípio bíblico e de maneira completa. Sua mãe já viúva e agora desfilhada de seu primogênito, aquele sobre quem repousava o dever de ampará-la, não poderia naquele momento desampará-la, e não a desamparou, cumpriu com este princípio tão nobre e alcance de nós todos para o seu exercício pleno. Mas eu gostaria de ressaltar um segundo ponto. Então Jesus respondeu bem a uma questão intrínseca, ligada à cultura hebraica, do povo judaico. Mas eu gostaria de ressaltar um segundo elemento, não da cultura hebraica, mas da cultura grega, que é tão conhecida naquele mundo gentílico, e a sua resposta a esta cultura que está ali sedimentada no pensamento grego, porque todos nós sabemos, ou pelo menos muitos de nós sabemos, que Roma se assenhoreou da Grécia, enquanto poder militar, mas culturalmente Roma foi dominada pela cultura grega, e todos nós trazemos elementos da cultura grega até hoje. E havia na cultura grega, como parte do seu pensamento a respeito da morte, o princípio da bela morte, que eles chamavam de kalos thanatos, a bela morte. A bela morte é aquela que a pessoa, ao passar por ela, não será esquecida jamais. Ela morre, mas o seu feito é de tamanha memória que ela não morre, permanece na memória das futuras gerações. Este é um ato heróico. O que eu faço, farei, morrerei pelo que estou fazendo, mas o meu nome, a minha memória jamais
se apagará, permanecerei vivo na memória das pessoas. E o antônimo disso é a má morte. O sujeito nem morreu direito, graças a Deus. Que esqueçam, né? Como disse um certo autoritário do nosso país, me esqueçam. Não vou nem dizer o nome dele, já esqueci. Me esqueçam. Essa é a má morte. Deus mesmo diz, não se fará memória do ímpio. Ele não terá memória. Ele morrerá, ele ficará sem memória, a sua posteridade ficará sem memória. Mas aqui está um ato de Jesus, de uma bela morte. O que ele fez com que o seu nome perdurasse nas memórias. E ele é vivo na memória de um povo vivo, vivificado pelo seu Espírito, para que o seu nome seja sempre anunciado e proclamado. O que ele fez, dentre tantas outras coisas, este ato o enobreceu como filho. Que Deus nos ajude a pensarmos de igual modo, porque todos nós morreremos. Quem fará memória? Os nossos atos sobem para a memória diante de Deus? Como o anjo afirmou a Cornélio: Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações subiram na presença de Deus e estão para a tua memória. Não há nada mais prazeroso para um mortal que ter um testemunho destes. Aquilo que fazemos para a glória de Deus sobe para a nossa memória diante de Deus. Que Deus nos ajude neste sentido. O foco é o dever que temos de amar, de acolher, de prover com dignidade as condições de vida de nossos pais, honrá-los. Ah, mas o meu pai já é rico. Honra. Ele que tem que me ajudar, não eu ajudá-lo. Honre-o. A questão aqui é honra, é obediência à palavra de Deus quanto à honra que se deve prestar aos nossos pais e ao cuidado que devemos ter para com a nossa família. Que Deus assim nos abençoe e que tenhamos assim também este pensamento: um dia eu vou morrer, mas que eu tenha uma bela morte, não como alguém que morre e é esquecido, mas que seja lembrado sobretudo diante de Deus, porque é diante dele que haveremos de prestar contas de tudo aquilo que fizemos nesta vida presente. Que Deus nos abençoe. Amém.